O que é febre amarela? É uma doença infecciosa febril, endêmica no Brasil, principalmente na região extra-amazônica. Períodos epidêmicos são registrados ocasionalmente, caracterizando a reemergência do vírus no país. Existem três formas conhecidas de febre amarela. A primeira é a silvestre. É quando há transmissão em área rural ou de floresta. Sendo assim, é transmitida pelos mosquitos dos gêneros Hemagogos e Sabetes. Os mosquitos se infectam ao picarem primatas com a doença e acabam transmitindo o vírus para seres humanos e os moradores dessas regiões. A segunda é a intermédia. Nesse tipo de transmissão, os mosquitos semidomésticos, os que proliferam tanto na selva como junto nas casas, infectam tanto os macacos como as pessoas. A terceira é a urbana. É transmitida através do mosquito Aedes aegypti, onde um humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre a transmite para os mosquitos urbanos, que por sua vez se espalha a doença picando outros seres humanos. No entanto, desde 1942, o Brasil não registra casos desse tipo. Desses três tipos de transmissão, a doença possui as mesmas características sobre o ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico. Logo, a diferença existem nos ciclos de transmissão. Apenas ajuda nas estratégias para evitar a disseminação de febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, desde janeiro de 2017, o número de casos de febre amarela vem aumentando. No estado de Minas Gerais, já foram confirmados 415 casos de febre amarela silvestre, sendo que 130 deles evoluíram para o óbito. Em São Paulo, ocorreram 120 mortes até o dia 15 de março de 2018. No Rio de Janeiro, ocorreram 49 óbitos. No Distrito Federal, foi confirmado um caso de óbito devido à febre amarela em 2018. Em 2021, a cidade de Santa Catarina confirma o primeiro caso de febre amarela em um humano. Observação: com o intuito de se detectar casos de febre amarela silvestre, o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde monitora frequentemente macacos doentes ou mortos. Assim, uma vez que a identificação da doença neles estava fortemente associada à incidência de casos novos de febre amarela em seres humanos. Apesar dos macacos não transmitirem a doença para os humanos, a expressão deles ocorre, pois eles também podem ser infectados pelo vírus, fazendo com que desenvolvam a febre amarela silvestre de forma inaperante, porém com a quantidade suficiente do vírus para infectar os mosquitos que os picarem. Dessa forma, acompanhar o desenvolvimento dos macacos ajuda a identificar em quais regiões está acontecendo a circulação do vírus. Com esses dados, o governo distribui estrategicamente o melhor tratamento no território nacional. Os sintomas dessa enfermidade variam muito. Podem ser leves a ponto de serem confundidos com uma virose banal, a regredir espontaneamente, ou podem evoluir para uma complicação grave e a morte. Febre com calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, cansaço, vômito e diarreia são sinais da doença que surgem de repente, em geral de 3 a 6 dias após a picada do inseto. Período de incubação do vírus. Icterícia progressiva, hemorragia, comprometimento dos rins, do fígado e do pulmão. Problemas cardíacos são sintomas da doença que podem levar à morte. Depois de inoculado sobre a pele dos seres humanos ou macaco, o vírus da febre amarela, concentrados nas glândulas salivares das fêmeas dos mosquitos, invadem os vasos linfáticos do doente. Dali caem na circulação e infectam as células do fígado, rins, coração, pulmões e a mucosa do sistema digestivo e até do cérebro. A pele e os olhos do doente adquirem um tom amarelado, como o próprio nome já diz, febre amarela. O diagnóstico da febre amarela é de acordo com os sintomas que o paciente apresenta, se já foi vacinado e há quanto tempo, a ocorrência de casos da doença à sua volta e se visitou lugares ou reside nessas áreas. Outro indício importante a ser considerado é a morte de macacos nos lugares em que vive ou visitou. No entanto, só é possível confirmar o diagnóstico depois de realizar exames laboratoriais como MAC ELISA,
PCR ou isolamento do vírus e cultura, que são coletados em laboratórios de referência indicados pelas secretarias estaduais de saúde. Caso o resultado dos testes for positivo, a única forma de impedir que o vírus se espalhe é vacinar a população que vive ou esteve nessas áreas de risco. Tratamento. Não existe medicamentos específicos para destruir o vírus, reverter o quadro clínico e evitar as complicações da febre amarela. O doente deve permanecer em repouso em um ambiente hospitalar sob cuidados médicos para evitar complicações graves da doença. O único tratamento possível e o suporte, basicamente, ele consiste em manter o paciente bem hidratado e introduzir drogas para equilibrar a pressão arterial, corrigir os desequilíbrios metabólicos e evitar os sintomas. Assim como o da dengue, o uso de remédios que contêm ácido acetilsalicílico é contraindicado porque aumenta o risco de sangramento. Vacina contra a febre amarela. Existe uma vacina basicamente segura e eficaz contra a febre amarela, produzida com vírus vivos da doença. Administrada em dose única por via subcutânea, ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde e raramente apresenta efeitos colaterais adversos. Em vários estados brasileiros, essa vacina já faz parte do calendário nacional de vacinação. Quem deve tomar a vacina? Crianças em áreas de risco, a partir de 9 meses de idade, devem receber a primeira dose da vacina contra a febre amarela e uma dose de reforço quando completarem 4 anos. A vacina está também indicada para todas as pessoas que residam nas proximidades das áreas epidêmicas ou pretendem viajar para esses lugares, dentro ou fora do Brasil. Nesse último caso, a primeira dose deve ser aplicada 10 dias antes da partida para que o organismo tenha tempo de produzir anticorpos necessários para o combate do vírus. Erradicar o mosquito transmissor da febre amarela é impossível, mas combater o mosquito Aedes aegypti nas cidades é uma medida de extrema importância para evitar surtos da doença nas áreas urbanas. Por isso, ninguém pode discordar das normas básicas de prevenção, que são elas: eliminar o foco de água parada que possam servir de criadouro para os mosquitos e usar repelentes de insetos no corpo e nas roupas para evitar as picadas. Além disso, é sempre recomendável usar sempre que possível calças e camisas que cubram a maior parte do corpo, quando estiver em áreas de risco, para a transmissão da doença. Aplicar repelente com regularidade, não esquecer de passá-lo também na nuca e nas orelhas. É importante repetir a aplicação a cada 4 horas ou a cada 2 horas se a pessoa estiver transpirando muito. Reaplicar o repelente toda vez que molhar o corpo ou entrar na água. Consultar um médico ou os núcleos de atendimento ou viajante para informar-se sobre a necessidade de tomar a vacina antes de viajar. Alguns países exigem um certificado internacional de vacinação atualizado.